Se você é médica ou médico, é muito possível que você já tenha sentido que o seu consultório está sempre no limite. E isso é um problema de gestão. A falta de uma gestão eficiente pode atrapalhar o andamento dos atendimentos, pode frustrar os seus pacientes e, consequentemente, isso trava o crescimento da sua clínica. Por isso, é importante ter a mentalidade certa e uma gestão estratégica. Lembrando que a gestão ela tem que ser feita com maestria, seja por um gestor ou seja pelo dono da clínica. Só assim o seu consultório vai conseguir funcionar como uma empresa de fato. Aqui na Boldo, nós somos parceiros de médicos que desejam transformar a sua clínica ou o seu consultório usando o nosso método Doctor. Prezamos sempre pela gestão, pelo marketing feito com ética, pelo conteúdo e o foco nos resultados baseados em excelência. Quer evoluir a gestão e o marketing da sua clínica? Então fale com a gente aqui da Boldo.